Você quer ser bem-sucedido na vida? Mas me diz uma coisa, o que é ser bem-sucedido para você? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar as armadilhas dessa busca pelo sucesso e eu vou te dar também as ferramentas necessárias para você já se sentir bem-sucedido hoje mesmo. Para começar, nós vamos desmistificar essa questão do sucesso, de ser bem-sucedido. Freud já comentava sobre o alter ego social. O que é isso? É o que a sociedade, as instituições e as pessoas esperam ou descrevem que nós devemos ser ou objetivos que nós devemos atingir para sermos considerados bem-sucedidos. Então, por exemplo, você para ser bem-sucedido, socialmente falando, claro, isso depende da cultura, de onde você está inserido, mas vamos dizer, nos dias atuais, no mundo de hoje, para você ser considerado bem-sucedido, você tem que ter um carro bonito, caro, importado. Para você ser considerado bem-sucedido, você tem que ter amigos importantes, amigos influentes. Para você ser considerado bem-sucedido, você tem que usar roupas da moda, você tem que estar bem vestido, você tem que ser magro, você tem que ter se casado, você tem que ter filhos, você tem que ter dinheiro no banco. E esses seus filhos, eles também têm que ser bem... Existem regras para que você seja considerado um pai bem-sucedido. Então, todas as instituições sociais e todas as pessoas têm quesitos que nos dizem o que é ser bem-sucedido. Quando é que nós seremos bem-sucedidos? E o que é mais interessante é que a gente incorpora isso. A gente acha também, nós como membros da sociedade, nós julgamos os outros e a nós mesmos também por esses mesmos paradigmas, por essas mesmas lentes. E todas as pessoas querem ser bem-sucedidas. Observe a si mesmo. Você acorda de manhã em busca de ser bem-sucedido. Então você se levanta para esse julgamento todos os dias, se você será uma pessoa bem-sucedida ou não. As pessoas querem ser bem-sucedidas em todas as áreas que elas estão participando. E isso só termina na hora de dormir. E na hora de dormir a pessoa ainda faz uma autoavaliação. Isso influencia na autopercepção dela de felicidade. Será que eu fui bem-sucedido hoje? Será que eu tenho possibilidade de ser bem-sucedido amanhã? Ou seja, atingir a esses requisitos que as instituições e as pessoas colocam como características das pessoas bem-sucedidas. É por isso que no começo do vídeo eu te perguntei, o que é ser bem-sucedido para você? Porque você pode estar achando que é bem-sucedido ou mal-sucedido pelo que os outros acham que você deveria ser ou ter. Então, nesse momento, a gente começa a citar Albert Ellis, que foi um psicanalista que ele gostava muito de falar sobre essa questão do ter que, dever que. E se você observar, nós usamos muito isso o dia todo. Você deveria ter me ligado. Eu estou chateado, você deveria ter me ligado. Veja, você deveria. Às vezes, quando ele fez essa avaliação, quando ele percebeu essa questão do ter que, dever que, foi exatamente porque ele era uma pessoa muito tímida e ele tinha muita dificuldade de chegar para conversar com as mulheres.
E ele sempre pensava que, eu deveria ter sido mais assim. Eu deveria ter sido mais assado. E ele percebeu que isso é que fazia com que as pessoas criassem muito sofrimento psíquico. Além disso, as pessoas confundem uma sequência que é muito importante. As pessoas acham que para ser, ou seja, vamos usar a palavra ser bem-sucedido, elas precisam ter. Isso é... Você pode fazer até uma autoanálise, você vai perceber que você é assim também. Ou você foi assim também até hoje. Mas as pessoas, no geral, elas acham que para ser, elas têm que ter. Então, por exemplo, ter um bom emprego. Eu vou ser bem-sucedido quando eu tiver um bom emprego, muito bem remunerado. Eu vou ser bem-sucedido quando eu morar numa casa linda, cara, muito bem mobiliada. Eu vou ser bem-sucedido quando eu tiver muito dinheiro. As pessoas usam muito isso, porque aí elas pensam assim: quando eu tiver isso, eu vou ser. Quando aí existe um erro, um erro de sequência, um erro de definição, um erro básico, que pode estar confundindo o seu senso de propósito e de ser bem-sucedido. É exatamente o contrário. Você só pode ter se você for primeiro. Você tem que ser. Primeiro você tem que trabalhar quem você é. Você tem que perceber quem você é para poder ter. Então, como funciona isso? Tudo começa com uma sensação de insuficiência. Você se sente insuficiente. Você tem uma ansiedade. Você olha para si mesmo e pensa: está faltando alguma coisa. Eu não sou completo. Eu preciso acabar com essa sensação que eu tenho de que eu não sou completo. E aí o que é que a pessoa faz? Ela vai atrás de coisas para completar essa sensação que ela tem de não ser perfeito, de estar faltando alguma coisa. Ela vai atrás das coisas. Perceba, a pessoa vai atrás de um corpo perfeito, a pessoa vai atrás de ganhar muito dinheiro, a pessoa vai atrás de um par romântico, uma mulher bonita, um homem bonito, a pessoa vai atrás de ser popular, de ser famoso. Por quê? Porque existe aí um erro de percepção. Mas a própria sociedade que impõe esses critérios de ser bem-sucedido, ela impõe que você haja assim. Então, por exemplo, a sociedade considera que você é bem-sucedido se você tiver um emprego e ganhar um bom salário. Na mesma proporção, a mídia e a sociedade pedem que você gaste esse dinheiro comprando coisas que vão te fazer parecer ser bem-sucedido. Veja que contraditório, que armadilha que nós caímos achando que estamos no caminho de ser bem-sucedido. Então, as pessoas, esse mecanismo ele é perfeito dentro desse sistema porque nunca acaba esse desejo pelas coisas. Sempre você acha que está... Quando você chega, você tem aquele desejo por alguma coisa. Quando você alcança aquela coisa e que você pensa: pronto, agora eu vou ser bem-sucedido. Eu vou me sentir bem-sucedido. Aparece outra coisa. E é uma armadilha, porque você percebe que não conseguiu ser bem-sucedido. Porque ser bem-sucedido, claro, é variável para cada pessoa. O que define ser bem-sucedido? Mas ser bem-sucedido não é ter as coisas.
Você nunca vai ter essa sensação de ser bem-sucedido de uma forma definitiva se você ficar buscando esses critérios que a sociedade e as outras pessoas determinam como ser bem-sucedido. E eu conheço pessoas que sofrem muito por isso, eu conheço pessoas que sofrem muito porque ainda não casaram, sofrem muito porque ainda não têm filhos, sofrem muito porque ainda não têm o dinheiro que acham que deveriam ter. Voltando à questão do Albert Ellis, a questão do ter que está muito intimamente ligada a isso e traz muito sofrimento psíquico. E ele, para completar o pensamento dele, ele dizia o seguinte: ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. Perceba, troque aí essa palavra ter que por eu gostaria que. Perceba como ela muda. Vamos dizer que você chega para uma pessoa e diz assim: eu gostaria que você tivesse me ligado, você não me ligou. Eu gostaria, veja a diferença. Ao invés de eu dizer, você deveria ter me ligado e não me ligou, estou muito chateado. Veja a diferença. Aí você pode dizer, mas são só palavras. Sim, mas as palavras, as pessoas interpretam as palavras da forma como elas são ditas e da forma como você se expressa também, a forma como você se coloca. Isso tem muito a ver com propósito e com ser bem-sucedido também. Eu quero que você já agora comece a perceber que ser bem-sucedido não está lá na chegada. Não está lá na meta que você traçou. Eu não estou dizendo que você não tem que ter propósito nem metas. Você tem que ter o seu propósito. Mas esse seu propósito, ele tem que ser baseado no que você realmente quer. Porque o ser bem-sucedido está no caminho. Você vai descobrir aqui, até o final desse vídeo, que você só pode ser bem-sucedido agora. Você nunca vai conseguir ser bem-sucedido no futuro. No passado nem se fala. Mas por que eu digo isso? Porque aí está a armadilha. As pessoas dizem, eu vou ser bem-sucedido quando eu tiver isso ou aquilo. Quando isso ou aquilo acontecer. Mas afinal de contas, o que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido deve ser uma sensação íntima sua. Você tem que ter intencionalidade para ser bem-sucedido. E você só pode ser bem-sucedido agora. Porque quando você chegar lá, nada do que você vai fazer lá pode ser diferente do que você está fazendo agora. Agora você já tem que estar pleno, já tem que estar bem-sucedido. E aí, isso se mistura com a questão que as pessoas falam muito, citam muito, que é a questão do segredo. Que o segredo é exatamente isso. Que aqui onde você está, no agora, no presente, a sua sensação não pode ser de falta, de querer ter e não ter. Não. E se você perceber, você pode ser bem-sucedido a partir de agora. Qual seria a sua sensação? Vamos fazer um teste. Qual seria a sua sensação psíquica, emocional, se você agora conquistasse uma coisa que você quer muito? Pense em uma coisa que você quer muito, que você considera muito importante para a sua vida. Se imagine agora tendo isso. Qual é a sensação que você vai ter? Você pode dizer assim, eu vou me sentir bem-sucedido. Acontece que você, essa mesma sensação que você teria ao conquistar isso, você pode sentir agora, você pode ter agora. É como que uma antecipação. Porque essa sensação, isso que você acha que vai ter, que é o ser bem-sucedido, não é uma definição em si. É o que você acha que vai ter quando chegar lá. Então vamos lá. Você pode dizer assim, não, mas os outros, a percepção dos outros é que importa. Então você não tem mais jeito. Porque se você ainda está preso nessa de achar que ser bem-sucedido é aparentar ser bem-sucedido, porque é isso que eu estou dizendo desde o começo do vídeo,
você está equivocado. Não é isso. Se você quer aparentar ser bem-sucedido, ótimo, você continua nisso aí que você está fazendo. Basta você traçar planos para parecer que você é bem-sucedido. E é um desejo inconsciente das pessoas parecer que as pessoas acharem que você é feliz, por exemplo. As pessoas acharem que você é bem-sucedido. Mas por que que isso vai ser importante para você? Me diga, qual o resultado disso? Muito mais gratificante, muito mais proveitoso para você vai ser você realmente, você se considerar bem-sucedido. Porque ser bem-sucedido é um estado de espírito. Se não, veja, uma pessoa que chegou lá, digamos assim, ela chegou numa meta incrível, realizou uma coisa incrível, então hoje ela pode se sentir bem-sucedida, como é que ela vai ser? Ela vai ser uma pessoa tolerante, ela vai ser uma pessoa alegre, ela vai ser uma pessoa, talvez, que ajuda os outros, compassiva. Ela vai ser mais tolerante consigo mesma, inclusive. Ela vai ser uma pessoa que vai se considerar mais bonita, talvez. Ora, me diga aí, por que é que você não pode ter essas mesmas coisas agora? É disso que eu estou falando. Vai depender do que você acha que é ser bem-sucedido para você. Então vamos lá. É claro que você precisa de propósito. Aí está um grande segredo. É claro que você precisa de propósito. E nós já conversamos sobre propósito. Você tem que saber qual é o seu propósito. Uma pessoa sem propósito na vida, ela não sabe nem para onde é que ela está indo. Então você vai escolher o seu propósito. Espero que livre dessas imposições sociais. Você tem que fazer uma autoanálise e perceber o que é importante para você. O seu propósito pode ser qualquer coisa. O seu propósito pode ser ter uma casa de praia todo final de semana e ir para lá. E você pode considerar que isso é ser bem-sucedido. O seu propósito pode ser ter dinheiro para ajudar as pessoas. Somente para isso. E você pode considerar que isso é ser bem-sucedido. Então nós precisamos começar a separar duas coisas muito importantes. A função do papel. Por quê? Porque vamos falar aqui da questão, de uma questão muito comum, por exemplo, que é ser pai ou ser mãe. Então, o que é ser bem-sucedido como pai ou como mãe, por exemplo? Existe um papel e uma função de mãe e de pai. Normalmente, o ser bem-sucedido está relacionado a um papel. E quando a gente fala papel, é como que um papel que você tem que interpretar para ser considerado bem-sucedido. Ora, qual é um papel de pai bem-sucedido? É um pai que faz tudo pelo filho. Uma mãe ou uma mãe que faz tudo pelo filho. É um pai ou uma mãe que diz: eu amo meu filho mais do que a mim mesmo. Eu me mataria por um filho, Eu daria eu daria minha vida por um filho. Essas coisas são papéis de pai e de mãe. Outro papel de mãe e de pai. Se o meu filho não fizer as coisas que eu considero que são boas para ele ser bem-sucedido, eu vou ser infeliz. Isso é papel de pai e de mãe. E a gente exerce esses papéis, a gente veste essas máscaras o tempo todo. E a máscara do bem-sucedido, a gente veste também. A gente veste essas máscaras para o quê? Para dar essa resposta para as pessoas, para o espelho social. E qual é a função? A função é bem mais simples. Qual é a função de um pai? Um pai tem uma função muito importante no começo da vida dos filhos, que é de proteção, porque eles não têm condição de se proteger, eles não têm condição de se alimentar, né? Eles não têm, é dar amor, é dar carinho, é dar proteção. Isso é função. Isso é função. E é bom que você esteja bem psiquicamente para você entender que você deve fazer isso.
Também não achar que isso é um grande sacrifício que você tem que fazer. Porém, você não precisa vestir as máscaras para desempenhar os papéis. Não é só os pais que têm papéis, não. Os filhos também têm. Tudo baseado nessas questões do ser bem-sucedido, do ter que, do dever que. Então, você, ao estipular, porque agora durante esse vídeo você deve estar tentando estipular o que é ser bem-sucedido para você. Perceba, para criar essa noção de ser bem-sucedido, você tem que entender que você só pode ser bem-sucedido agora. Então, você tem que colocar dentro do seu momento atual a condição necessária para você se considerar bem-sucedido. Dando continuidade a esse vídeo, nós precisamos falar agora dessa questão que está muito relacionada com o ser bem-sucedido, porque é o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer. Eu preciso ser bem-sucedido agora, eu preciso ter essa noção de que eu sou bem-sucedido agora, nesse momento. Então, as pessoas costumam medir as suas ações pelas consequências, que seria a ética consequencialista, como se diz, né? Como é que eu sei que uma ação foi bem sucedida? Pelas consequências dela. Isso é a norma, né? Então, pelo bem comum, digamos assim. Então, se eu tenho uma intenção e eu tenho uma ação para chegar a essa intenção, basta observar as consequências dessa ação, se eu fui bem sucedido ou não. E você pode ver que todas as pessoas adotam essa forma de avaliar. Ou seja, qual foi o seu resultado? Eu quero dizer para você que isso está errado. Você não controla os resultados. Você só controla exatamente a sua ação. Então você não pode focar tanto assim nos resultados para determinar se você é bem-sucedido ou não. Então, muitas pessoas se consideram, por exemplo, muitas pessoas se consideram bem-sucedidas. Veja, se considerar bem-sucedido é você agora ter as sensações que são muito agradáveis, que nós já conversamos, alegria, felicidade, tolerância, só sentimentos bons. Muitas pessoas se consideram bem-sucedidas e estão falidas no banco, não tem dinheiro no banco. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que se dedicam a ajudar os outros. Em ONGs, voluntariamente. Eles se consideram altamente bem-sucedidos. Aí me diga, quem é mais bem-sucedido? Uma pessoa que está com muito dinheiro no banco ou uma pessoa que não tem dinheiro no banco? Você vai me dizer que é a pessoa que tem dinheiro no banco. É a ética consequencialista. Mas isso não é verdade. Quando você encontra uma pessoa, você pergunta, e aí, como é que você está? Ou quando você conhece uma pessoa, tudo bem? Como você está? A pessoa, o que é que ela vai responder? Baseado nos critérios de ser bem-sucedido que a sociedade impõe. E ela vai dizer que está tudo bem. Mas os seus pensamentos e as suas emoções também fazem parte de como você está. Tem gente que está se sentindo muito mal ao provar que é bem-sucedido. Essas pessoas são realmente bem-sucedidas? Não, não são. Porque ser bem-sucedido você só pode ser agora. E ser bem-sucedido não depende das coisas. Eu não quero dizer que você não tem que ter propósito, não tem que ter metas na vida. Não, não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, vocês sabem que eu defendo que as pessoas têm que ter um propósito. E eu ensino como criar metas para atingir esse propósito. Porém, esse propósito ele não pode ser baseado na expectativa dos outros. Esse propósito tem que ser baseado em quem você é. Então, muitas pessoas se consideram bem-sucedidas sem, por exemplo, nunca casaram,
não tiveram filhos. Eu não estou dizendo que para você se sentir bem-sucedido, você não pode casar, não pode ter... Não é isso. É porque ser bem-sucedido é uma coisa ao contrário do que as pessoas acreditam. Ser bem-sucedido não é atender às expectativas dos outros e da sociedade. Ser bem-sucedido é uma sensação íntima. E eu estou querendo dizer que você pode ser bem-sucedido agora. E que, nós falamos da ética consequencialista, as suas ações hoje não podem ser baseadas nos resultados. Os resultados, nós falávamos que nos resultados, existe muita aleatoriedade. Mais importante do que o resultado, e o que o pessoal chama de sorte, é azar também. Mais importante do que isso é o processo. E em um processo bem feito, bem projetado, existe muito sucesso. Existe muita sensação de sucesso. Então, essa sensação que você teria ao estipular um propósito, uma meta, atingir metas, essa sensação é uma sensação que você já pode ter agora, nesse momento. E esse é o segredo que nós falávamos. É você não partir do não ter, da incompletude. É você partir do que você já tem. Aí você pode se perguntar agora aqui, mas vem cá, professor, eu posso ser bem-sucedido hoje? Talvez você esteja percebendo agora que sim. Como é que você agiria? Eu te pergunto, como é que você agiria agora, hoje, ao terminar de assistir esse vídeo, se você fosse essa pessoa bem-sucedida? Pense aí. Vamos dizer que você tivesse muito dinheiro no banco, agora, por milagre, você tivesse um carro bonito, um corpo bonito, uma casa bonita, fosse religioso, tivesse 2 filhos, 3 filhos, casou, uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso. E aí, como é que você se sentiria? Aí você vai perceber, poxa, eu sei como é que eu me sentiria. Eu me sentiria alegre, realizado, bem-sucedido. Olha só. E você consegue recriar essas sensações sem estar lá. Não é interessante? Por quê? Porque você só pode ser bem-sucedido agora. E é o inverso. Você provavelmente vai ter essas coisas, se você considerar que é importante para você, a partir desse sentimento que agora você tem, que é o sentimento de ser bem-sucedido. Essa pessoa que se considera bem-sucedido, ela vai ser empática, ela vai ter uma atitude correta na vida. E nós já conversamos, a atitude ela é fundamental na vida da gente para a gente atingir nosso máximo potencial. Sem atitude a gente não atinge. As pessoas que não se consideram bem-sucedidas, que têm sempre metas na frente, que vão ser bem-sucedidas quando chegarem lá, elas nunca vão chegar, porque a atitude delas nunca vai estar alinhada com isso que elas querem. Vai ser uma atitude de uma pessoa que não tem, de uma pessoa que não é, de uma pessoa que precisa. Como é a atitude dessa pessoa? É uma atitude de quem é bem-sucedido? Não. É uma atitude de intolerância, de raiva, de desprezo. É uma pessoa que é muito autocrítica. Veja aí que coisa incrível. Agora, você pode se sentir uma pessoa bem-sucedida. Mas para isso, nós conversamos, você tem que se livrar dessas questões sociais, dessas questões dos outros, do espelho social. E eu vou citar aqui o Mihaly, que escreveu o Mihaly, que escreveu o livro Flow, que eu recomendo vocês a olharem, que ele escreveu: devemos nos emancipar desses controles sociais, procurando encontrar significado no curso corrente da experiência, no processo de viver em si. Então, quando as recompensas não são relegadas a forças externas, o homem percebe o seu poder.
que é um poder intrínseco que está em você, que você pode exercê-lo agora mesmo. Eu costumo dizer que é um superpoder, né? Eu costumo dizer que isso é um superpoder. Porque é de fato um superpoder. Imagine você hoje ser uma pessoa bem-sucedida. Mas veja, isso é uma sensação. Alguém, se você for conversar com alguém e alguém te perguntar, e você é bem-sucedido? Aí você, digamos que você diga, eu sou muito bem-sucedido. E então ela vai perguntar, e quanto é que você tem de dinheiro no banco? E ela vai ver qual é o carro que você chegou, essas coisas todas, né? E isso não muda a sua sensação de ser bem-sucedido de forma nenhuma. Então nós vamos encerrar o vídeo aqui, que foi um chamado, eu quis chamar você a pensar e a se sentir uma pessoa bem-sucedida a partir de agora. Eu quero que você pense quais são as sensações que você teria se você tivesse essas coisas que as pessoas dizem que é preciso para ser bem-sucedido, e eu quero que você aplique agora. Aí você vai ver o inverso, o que é que vai acontecer. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E você vai ter como consequência facilmente. Faz perguntas aqui. Esse assunto é muito vasto. Faz a pergunta que eu respondo. Convida pessoas aí que você acha que estão precisando ouvir isso para assistir também esse vídeo. Compartilha. Não esqueça, toda segunda-feira um vídeo novo. Abraço!